mas está no fim. Estamos na reta final. Eles vão ter pouco tempo para agir. Primeiro, eles vão ter que assumir aí que a Terra não é um globo, né? Já estão desesperados porque a primeira informação, a primeira verdade que vai desmoronar essa pirâmide é o questionamento sobre o formato da Terra, onde nós estamos. Depois virá a revelação do que é esse sistema, esses astros, esse sistema que está sobre nossas cabeças aí. O que é o céu, o que é o Sol, o que é a Lua, o que são as estrelas, né? Depois, a humanidade saberá, sim, que existem outras terras, outros continentes e outros seres humanos vivendo em outras regiões ainda desconhecidas da humanidade. E estas terras serão conhecidas, a Terra será conhecida como realmente ela é, e neste momento nós vamos compreender melhor quem são esses vizinhos que vieram para cá, quem são esses Anunnakis, como se deu a origem do Homo sapiens, como eles criaram a raça adâmica. Depois vamos saber o que foram essas intervenções divinas, quem são esses seres superiores que vieram para a Terra, muitas vezes no passado, e o principal deles, Jesus Cristo. Quem é Ele? O que Ele veio fazer aqui? Como muitos de vocês devem saber, nós de Dáquila Pesquisas estamos investigando já há mais de 20 anos todo o conhecimento, que está aí disponível e que não está disponível na humanidade. Então isso não nos limita, não nos deixa aprisionados em um sistema de crença, a um dogma, a um livro sagrado, a algo que nos limite, porque nós estamos vivendo, muitas vezes, sem entender o sistema que nós estamos inseridos. E nem sabemos, na verdade, que mundo é esse que estamos. Disseram para nós que nós estamos num planeta, num globo, uma bola molhada giratória supersônica no espaço, dentro de um sistema solar. Isso que nos ensinaram. Estamos realmente num planeta? Será que nós conhecemos o mundo em que vivemos? O formato dele? Para começar desse ponto, nós não temos nem ideia de onde estamos. Infelizmente, é duro isso, é difícil escutar, é difícil descobrir essa verdade. Isso não é uma crença, isso são resultados de experimentos, de estudos e comprovações científicas que nós viemos a realizar. Como todos sabem, Dáquila Pesquisas realizou durante 7 anos experimentos e pesquisas sobre o formato da Terra, e os resultados saíram num documentário chamado Terra Convexa, no ano de 2018, e o mundo inteiro já está entrando em contato com essas informações. Mas o que acontece? Muitos não compreendem por que essa informação está sendo escondida de nós, por que esse conhecimento foi deixado para trás. Quem esconde de nós esse conhecimento? E se eles escondem essa informação, por que esse grupo, esses líderes mundiais que detêm a informação, que detêm o conhecimento sobre a verdade em todos os sentidos, estão escondendo isso? E o que mais eles escondem de nós? Porque se eles escondem o formato da Terra, imagine as outras coisas que estão aí ocultas e nós não temos nem ideia. Nós viemos a descobrir que realmente a Terra é muito mais antiga do que nós imaginamos. A história da humanidade, do ser humano como nós conhecemos hoje, Homo sapiens sapiens, ela é recente. A criação do homem, ela é recente. Porém, segundo nossas pesquisas, antes do episódio do dilúvio, que ficou conhecido na história da humanidade, a história era muito mais antiga. Existiram outras civilizações, existiram muitos povos antigos, existiram civilizações muito mais avançadas do que nós conhecemos hoje. A história do mundo é muito mais antiga. Nós estamos descobrindo que a primeira grande civilização foi formada por um grupo chamado os Murius. E este grupo se espalhou por toda a Terra. Esse grupo construiu bases, construiu cidades de pedra, construiu vários pontos, e como se eles estivessem mapeando toda a Terra. Posteriormente surgiu a primeira grande cidade, a primeira grande capital do mundo, que era a base dos Murius, e era conhecida como Ratanabá. E por incrível que pareça, essa grande cidade fica
na Amazônia, no Brasil, aqui, a maior cidade e a cidade mais antiga do mundo. E isso nós vamos comprovar. Nossas pesquisas vão apresentar essa grande descoberta para a humanidade. E a riqueza imensurável que essa descoberta vai trazer, principalmente para o nosso país, para a população brasileira e para o mundo, e vai transformar todos os conceitos e todas as informações pertinentes à história do homem e da Terra. Para a gente compreender melhor como surgiu a vida humana aqui na Terra, nós temos que entender quem eram aqueles que chegaram aqui. É sabido que após a chegada desses seres, muitos outros seres vieram para cá. Mas de onde eles vinham? São seres que vieram de outros planetas, de outros mundos? São alienígenas? São extraterrestres? Ou são seres humanos como nós, com um pouco mais de tecnologia, com um pouco mais de conhecimento e com uma experiência de tempo existindo na criação um pouco maior do que o ser humano ordinário que surgiu na Terra? Como é que é explicado isso segundo nossas descobertas, nossas pesquisas? Nós estamos descobrindo que existem outras terras além da Antártida, outras terras, outros continentes, outras regiões. Nós podemos entender como terras vizinhas. E nestas terras vizinhas, que também fazem parte desse sistema Terra, onde nós estamos, outras regiões, outros continentes, existe vida. Existem seres também criados por Deus, existem outros seres humanos, outras raças. São nossos vizinhos de terra e estão aí, existem. O que acontece é que no passado muito remoto, esta região do sistema Terra onde nós estamos, havia, vamos dizer assim, algumas aberturas no campo eletromagnético que cerca o sistema Terra, e aí havia a permissão para que esses vizinhos chegassem aqui para explorar, principalmente para buscar minérios, ouro e outros minérios muito ricos que eles precisavam levar para a terra deles, por motivos diversos, né? Então aqui eles chegavam com as tecnologias que eles tinham e era permitido sim que eles explorassem alguns pontos da Terra. Isso aconteceu. Isso está presente em diversas evidências arqueológicas, históricas, inclusive religiosas no mundo. Se vocês forem pesquisar, vão encontrar as evidências da presença desses vizinhos, desses antigos astronautas, vamos dizer assim, né, que chegavam aqui. E os povos antigos acreditavam que eles eram deuses, que chegavam vindo dos céus, né? Na verdade, porque tinham uma tecnologia aérea diferenciada, que se destacava. Então, o que esses seres, esses vizinhos, esses seres humanos diferentes, né, fizeram? Eles chegaram aqui e simplesmente começaram a explorar os minérios da Terra. E depois de um tempo, trouxeram alguns tipos humanos para vir trabalhar para eles aqui. E esses seres humanos, um pouco inferiores na escala evolutiva do que eles, começaram a servir de trabalhadores para eles. Depois de um tempo, eles foram aperfeiçoando geneticamente essa raça de seres humanos, foram alterando geneticamente, clonando esses seres, fazendo experiências genéticas para que eles trabalhassem para eles. E esses escravos, vamos dizer assim, começaram a trabalhar nas mineração de ouro e de outros minérios que eles queriam. E isso ocorreu no mundo todo. E aonde eles implementavam esse trabalho escravo, eles construíam as suas bases. Mas eram para eles ficarem algum tempo aqui e depois eles teriam que voltar para o mundo deles. Mas aconteceu o contrário. Aconteceu a vinda de outros vizinhos. Ocorreram guerras, ocorreram batalhas entre eles, disputas territoriais, e eles fizeram de tudo para se instalar aqui. E aqueles que eram mais fortes ganhavam essas batalhas, e aqueles que perderam acabavam ou morrendo ou voltando para as terras que vieram. O que acontece? Diante de todo esse quadro que nós estamos falando de uma colonização, de uma exploração e de uma visita de seres humanos que vivem nesse sistema Terra, neste mundo que nós estamos, porém em terras além, distantes do mundo que conhecemos hoje, que é este, que nós fomos condicionados a acreditar que é a única região que existe dentro desse globo que foi fechado para aprisionar nossa consciência de espaço. Então nós achamos que estamos dentro de um globo. Quem criou essa ideia? Justamente aqueles que estão por trás desse controle do conhecimento, para que nós pensemos que estamos apenas dentro de uma bola com esses 5, 6 continentes onde estamos, né? Sendo que, na verdade, existem muito mais coisas além, dentro de uma plataforma gigantesca
que é o sistema Terra. Então nós vamos revelar isso ao mundo, nós vamos soltar mais alguns documentários futuros aí, expondo essa verdade e o resultado das nossas pesquisas, que vão provar essas coisas, inclusive a existência de outros continentes e outras terras, e destes vizinhos também. Então a verdade virá à tona, não importa se quem está no poder aí, quem está no controle da informação, não gostar, ou se as crenças das pessoas serão abaladas, não importa. A verdade vai ter que vir à tona. O conhecimento tem que ser passado para o mundo. E esse é o nosso objetivo, não é? Dáquila Pesquisas, junto com seus pesquisadores, farão isso e não haverá impedimento contra isso. Na história da humanidade, nós descobrimos que esses seres que vieram para colonizar, explorar a Terra, em certo momento, eles aperfeiçoaram tanto a criação desse ser humano escravo que eles queriam adaptar para trabalhar para eles, que eles chegaram justamente nesse molde de criação que nós encontramos hoje, que é a raça humana, ou podemos chamar de raça adâmica, a raça mais perfeita que eles conseguiram estruturar e moldar para servir de escrava para eles. E em vez deles irem embora após o trabalho, né, que eles queriam, que era explorar os minérios da Terra, eles decidiram ficar na Terra. Eles decidiram manter os seus impérios, as suas bases, e separaram em 4 partes o mundo conhecido nosso. E dividiram essas 4 partes entre 4 clãs, 4 facções desse grupo, que nós podemos chamar de Anunnakis, conhecido muito bem nos textos da antiga Suméria, nas tabletes de argila, e posteriormente eles dividiram este mundo em 6 partes, dividindo cada parte para um pequeno grupo dos Anunnakis terem o seu império, o seu controle, né, e o seu mecanismo de civilização. Se tornaram os impérios do passado, os reinados. Hoje são os países desse mundo globalizado que eles criaram. E desde os primórdios, eles estão no controle. Desde os primórdios, eles estão aí presentes. E o que aconteceu nesse meio tempo? Que diante dessa bagunça, diante desse caos, obviamente que aqueles que criaram este mundo, aqueles que são os reais criadores, ou Deus, o verdadeiro criador, observando tudo isso, junto com o seu grupo de seres, os anjos, ou os dimensionais, que nós falamos aqui muito no canal, vieram para a Terra para colocar ordem na casa, para ajudar nesse processo que estava acontecendo aqui. E até certo ponto foi permitido essa experiência acontecer, foi permitido que esses vizinhos viessem aqui explorar e que a raça humana fosse criada e passasse por essa experiência de escravidão e de trabalho e de experiência evolutiva, não é? Justamente para que pudessem passar pelo aprendizado da evolução espiritual, da evolução consciencial que tinham que passar. Só que isso tinha um prazo, isso tinha um tempo para acontecer. O objetivo era que a humanidade, o ser humano, fosse livre, pudesse caminhar com as próprias pernas, pudesse evoluir por si só, e não ficar dependente e escrava desses seres que chegaram aqui para explorar o planeta e permaneceram e estão aqui até hoje. Essa intervenção divina, vamos dizer assim, que aconteceu, na verdade aconteceu várias vezes. Todos os momentos que a coisa parecia estar degringolando ou indo para um caminho muito desvirtuado, ou havia um abuso do poder, um abuso desse controle sobre a população, sobre a humanidade, ocorria uma intervenção divina. Deus enviava os seus mensageiros para a Terra e esses seres vinham entrar em contato com a humanidade, com pequenos grupos, para orientar, para passar conhecimento, para ajudar, para trazer consciência. Isso aconteceu no mundo todo, em diversas culturas, em diversos povos. Sempre houve essa intervenção divina, sempre houve essa manifestação de seres que vinham dos céus, ou seja, vinham de outras dimensões para trazer o bem, para trazer o conhecimento. E essas intervenções deram origem a algumas religiões. E isso não significa que as religiões são exatamente o que estes seres que vieram para ajudar a humanidade passaram. Hoje as religiões são instrumento desse grupo de poder. Não estão mais seguindo as diretrizes e não possuem mais, em essência, aquele conhecimento que foi transmitido na origem
da manifestação e da ajuda que veio do alto para cá. Fica claro que existe um grupo de poder que está perpetuando esse poder há milênios e milênios e milênios na Terra. E a humanidade continua escrava desse grupo até hoje. E ninguém sabe disso. Nós estamos vivendo completamente cegos, atordoados dentro de um sistema, de uma matrix que eles construíram, justamente para manter esta escravidão. E de tempos em tempos tem que acontecer uma intervenção divina para que a coisa mude, para que a humanidade desperte, para que a humanidade acorde. Então, assim, nós tivemos aí, há 2000 anos, a presença de Jesus Cristo, que veio justamente para dar esse choque, para despertar a humanidade diante dessas coisas. E olha a dificuldade que está sendo para o ser humano despertar, para o ser humano acordar. Hoje nós estamos com um pouco mais de informação sobre essas coisas, nós estamos com um pouco mais de conhecimento para passar para o mundo. Se nós formos imaginar uma pirâmide de controle, como é que esse sistema que está instalado hoje controla a humanidade? Nesse primeiro patamar, nós temos a população, como disse, população escrava, as pessoas comuns, trabalhadoras, que estão aí vivendo as suas vidas, pensando, em sobreviver, em ter felicidade, em ter prazer, em lutar pela vida, em buscar um sentido para a vida delas. E muitas vezes só pensam em construir aquilo que foi ensinado para elas. Estudar, se formar, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, constituir família, ter uma estabilidade na vida, deixar uma herança para a família, para os filhos e morrer. Só que quando esse ser humano começa a se questionar e perceber que ele faz parte de um sistema muito maior do que ele começa a buscar subir nessa escada. Ele quer alcançar níveis maiores, ele não quer continuar como uma pessoa escrava, como uma simples pessoa que está buscando a sobrevivência. Ela vai buscar ser melhor do que os outros, ela vai buscar competir com os outros, ela vai buscar se sobressair. E aqueles que estão acima dela estimulam ela a fazer isso, estimulam o egoísmo, estimulam a sobrevivência, estimulam a competição, para que nós possamos ser sempre melhores que os outros, porque senão nós vamos ficar para trás, nós vamos morrer, nós vamos ficar sozinhos, nós não vamos ter sucesso na vida. E esse sistema funciona assim. A base da pirâmide são as pessoas que estão aí, o gado, que eles controlam, que na verdade continuam sendo os escravos, os trabalhadores, que há milênios foram trazidos para cá, foram criados para trabalhar para este grupo. Como eles controlam a base dessa pirâmide? Aqueles que conseguem ter um pouco mais de estudo, de sucesso e se sobressaem aos outros, começam a atuar em certas áreas, justamente para servir como instrumento de doutrinação e de informação que vai justamente manter a escravidão e manter a humanidade dentro da agenda e das regras, dos limites que eles querem. Como que ocorre isso? Então, num segundo patamar da pirâmide está a educação, a ciência, todo o conhecimento científico, Tudo que diz respeito ao conhecimento das universidades, das escolas, tudo que a gente aprende como verdade, que na verdade são meras construções filosóficas de conceitos e teorias que muitas vezes nem são colocados à prova. Eles constroem a cultura de cada povo, de cada país, em cima desse conhecimento, inclusive de uma história que não é verdadeira, uma história inventada, falsas crenças, construindo ideologias, criando entretenimentos, criando sistemas que vão distrair a mente das pessoas, para pegar o emocional das pessoas e deixar as pessoas cada vez mais envolvidas emocionalmente com aquilo, para preencherem um vazio existencial pela falta de sentido, pelo sofrimento que as pessoas têm diante dessa necessidade de sobrevivência, de sair da escravidão, de terem um pouco mais de dignidade. Como elas não conseguem alcançar isso, como elas não conseguem ter prosperidade, ser ricas igual os poderosos, elas vão buscar o quê? As fugas, televisão, mídia, Rede Globo, jornais, ou seja, seguir justamente o que eles querem que você aprenda, para que você fique condicionado dentro daquelas informações para te deixar cego, para te deixar limitado diante do verdadeiro conhecimento que rege esse mundo aqui, para que você não tenha acesso a isso. E o controle aumenta num terceiro patamar, quando essas instituições que estão no segundo patamar são financiadas
pelas grandes corporações, pelas grandes multinacionais, pelas grandes empresas, ou seja, aqueles grupos que estão com um controle maior das riquezas e dos produtos que podem ser comercializados e que são de interesse da população. Então você precisa de tecnologias de ponta, você precisa de celular, de televisão, de computador, você precisa se alimentar com certos alimentos, senão você não vai seguir o que é determinado. Você precisa vestir certas roupas, porque é aquilo que está dizendo a moda, e você tem que seguir a moda. Então todas as grandes empresas vão atuar nesse monopólio para distribuir as falsas necessidades, aquilo que nós precisamos para sobreviver, o consumo desenfreado, não é? Esse sistema de consumo. Isso vai alimentando esse terceiro patamar de controle mundial, que são as corporações e as organizações. E acima deles, num quarto patamar, se encontram os governantes, os políticos, né? As forças militares, o sistema legislativo, as leis que são colocadas, para colocar o quê? A humanidade sob controle, diante de regras e normas de condutas morais, para que ninguém saia dos padrões do que é certo e errado, para que a humanidade, os escravos, continuem vivendo da forma como está sendo estabelecida, ordenada e conduzida pelas leis, pelas constituições, pelas normas daquele país e daquela nação. E por trás disso existe todo um interesse mundial de manter cada país dentro do controle, para que a população continue seguindo uma agenda, um caminho, uma direção que eles querem. Como é que eles controlam isso? Através das corporações, por exemplo. Indústria farmacêutica, dando as soluções para todas as doenças que eles mesmos criam. Indústria alimentar, conduzindo a humanidade para uma alimentação que, na verdade, conduz cada vez mais rápido para a morte, para o envelhecimento e para as doenças, né? A gente tem que despertar para essa consciência, perceber o que está acontecendo à nossa volta. Nós estamos inserindo dentro desse sistema, justamente buscando todas essas distrações para manter a nossa vida dentro de um status, dentro de um padrão que é justamente o que eles querem, justamente o objetivo que eles querem que a gente chegue é esse. Nós estamos seguindo aquilo cegamente, muitas vezes sem nos questionar por que estamos fazendo isso, só porque nós aprendemos, né? Só porque a nossa família ensinou, só porque a escola nos ensinou, só porque eu adquiri um diploma, eu tenho essa capacidade de ter essa autoridade. Na verdade, eu estou trabalhando para eles. Eu ainda sou escravo. Eu estou servindo ao sistema. Eu não estou livre do sistema. E realmente é muito difícil estar livre dele. Justamente porque acima dos governantes, e isso inclui também os presidentes, primeiros ministros, né? Toda a classe política, que também é um jogo de manipulação, todos os partidos políticos servem a esse controle maior, não importa se é a esquerda, se é a direita, se é neutro, não importa. Todos servem a essa manobra de controle, de manter a população dentro de uma linha. Acima dos governantes estão o quê, gente? Os sistemas bancários, o sistema financeiro, os bancos mundiais. Então, todos os países possuem os seus bancos centrais, eles imprimem dinheiro, eles criam dinheiro para manter a humanidade numa ideia de que você precisa daquela unidade, daquele sistema econômico para conseguir as coisas. Então, eles controlam a humanidade, principalmente e basicamente através dos sistemas financeiros. O dinheiro é que manda. Se nós entendemos até agora esses 5 patamares, sistema financeiro, bancos mundiais, governos, forças militares, políticos, sistemas de poder, organizações multinacionais que controlam o monopólio dos produtos de consumo, das tecnologias, sistema educacional, mídia, cultura, entretenimento, crenças religiosas, tudo para manter a humanidade presa, distraída, com falsas crenças e falsos conhecimentos. Manter a população escrava nesse patamar, sem deixar que ela saia. Aqueles que conseguem sair e atingir níveis cada vez maiores acham que estão tendo sucesso, acham que estão atingindo a riqueza, a prosperidade, até chegam na classe alta, né? Muitas pessoas pobres chegam até a ficar ricas, né? E acham que estão no poder, como um presidente, um primeiro-ministro, né? Um dono de multinacional, estão trabalhando para grupos acima deles, estão servindo ainda como escravos, mas ainda fazem parte desse sistema e acham que estão ganhando, que estão livres, né, de alguma coisa. Não estão livres de nada, são meros escravos ainda. Acima
desse controle que nós falamos agora, desses 5 patamares, né, que a população é simplesmente escrava, é gado, existe ainda no 6º patamar as agências de inteligência, que existem muitas aí no mundo, por exemplo, a CIA, a KGB, né, a ABIN aqui no Brasil, que servem como um sistema de monitoramento e controle de segurança do Estado, do país, da nação. Se for preciso, eles vão monitorar a nossa vida 24 horas. Eles vão saber de tudo que acontece com cada ser humano da Terra. Vide o caso conhecido aí do Snowden, né, que expôs ao mundo como essas agências atuam, né, através de monitoramento via internet. Isso já está explícito, todo mundo sabe disso. E essas agências de inteligência são financiadas por outros grupos acima, nós vamos chegar lá. Essas agências de inteligência, de espionagem e de informação, como a CIA, por exemplo, elas estão aí, muitas vezes trabalhando para os governos, né? Os governos sabem que estão servindo a essas agências aí. Muitas coisas que nós achamos na nossa vida, né, que nós estamos fazendo em liberdade, nós não estamos. Inclusive agora aqui, eu estou falando para vocês tudo isso, vocês estão aí no bate-papo, participando da live, né, mas nós estamos sendo sim observados. Existe um olho aí que tudo vê, está observando a gente, e eu dou até a boa noite para ele aí, se ele estiver assistindo, seja bem-vindo ao canal. Essas agências de inteligência, elas atuam minuciosamente e ocultamente, e muitas vezes o que nós chegamos a compreender delas é apenas um teatro, é apenas as aparências do que ocorre por trás, né? Para ter uma ideia, os bancos e os sistemas financeiros, dependendo do protocolo que eles têm, eles atuam juntos com essas agências de inteligência. Então, assim, é muito complexo a gente entender a relação entre esses dois lados. Mas os próprios governos estão abaixo dos sistemas financeiros mundiais, né, dos bancos centrais de cada país. Só que para existir um sistema financeiro, um banco central, cada país precisa ter o quê? Um lastro, precisa ter algo que vai sustentar aquela moeda daquele país. Esses grandes países têm o que de lastro? Teoricamente, seriam os minérios, ouro. E vocês estão lembrados quem que estava atrás dessas riquezas minerais no início da história, quando eu estava contando? Quem eram que estavam atrás desses minérios, né? Então eles criaram um sistema de valor para a humanidade ficar escrava em cima desse sistema. Então está tudo amarrado, né? Nós temos que compreender que nós fazemos parte dessa pirâmide, começando lá de baixo, a população que não tem nem ideia do que está acontecendo, depois todo o sistema de mídia, de entretenimento, de cultura, de educação, de religiões, de informação e conhecimentos mentirosos para condicionar e doutrinar a gente. Aí entram as grandes corporações, organizações que detêm o poder do consumo dos produtos, daquilo que nós precisamos comprar, né, para levarmos nossa vida. Preciso ter um carro, um apartamento, uma roupa, uma tecnologia. Eu preciso possuir coisas. E as grandes corporações, as grandes empresas controlam esse sistema de consumo e de produtos. Os governos, os presidentes, os políticos, os governantes, né, supostamente deveriam trazer melhores condições para que cada país, cada estado, cada cidade tenha capacidade de viver uma vida cada vez melhor, em todos os sentidos. Só que muitas vezes, mesmo que eles tenham boas intenções, que a maioria não tem, porque eles querem apenas o bem deles nessa pirâmide, eles querem manter o degrau na escala da pirâmide e permanecer lá em cima, eles vão servir a quem está acima deles. Então nenhum presidente, nenhum governante, na verdade, tem poder. Eles acham que tem poder. Eles servem a uma ordem superior, a uma agenda superior a eles. Aí entra o sistema financeiro, os bancos centrais, né, que imprimem dinheiro e trazem a economia e a sustentabilidade econômica de cada país, né? Então fica tudo amarrado, tudo controlado. Ninguém consegue fazer nada sem obedecer essa estrutura de poder que eles criaram. E as agências de inteligência atuam por trás, monitorando e controlando a humanidade para que as coisas fiquem, né, dentro dos conformes, para que nada saia do seu devido lugar, para que o controle seja cada vez maior. E o monitoramento assegura isso, né? Diante desse sistema, eles criam as situações para que a população escrava entre em conflito dentro dela. Aí surgem as classes sociais e deixa todo mundo lutando e competindo entre si justamente para ter uma vida melhor, sem oportunidades,
porque todo mundo está caminhando para a morte. E como ninguém quer morrer, as pessoas vão só pensar nisso. Então ninguém consegue olhar acima desse patamar. A vida é simplesmente uma luta por sobrevivência e competição em busca da felicidade, da prosperidade, da saúde. Então, cada um vai pensar em si. O egoísmo é exacerbado. Mas existem aqueles que estão despertando, existem aqueles seres humanos que estavam nesse patamar, estão compreendendo esse sistema de escravidão e estão saindo e buscando romper com esse sistema. E quando eles tentam fazer isso, muitas vezes eles não conseguem, porque nem dinheiro eles têm, eles não têm nem para onde ir. Muitas vezes fogem para uma religião, fogem para uma vida espiritual, fogem para uma vida monástica, para abandonar o mundo e viver apenas para Deus, porque ele desiste do sistema, porque ele não consegue sobreviver aqui. Então ele se revolta, ele se rebela. Aí vem esse sistema e diz assim: você quer se libertar? Então venha para a minha igreja, venha para o meu culto, venha para a minha seita, aqui você será salvo. Espere a morte chegar, faça o que nós mandarmos, obedeça às leis, que você vai para o céu. Se não fizer isso, você vai para o inferno. Surge o medo. As religiões vêm como um sistema de controle e dominam o psicológico do ser humano. As pessoas ficam com medo de não serem salvas ou serem punidas e se tornam cada vez mais escravas de um sistema de poder. Então eles dominam através da religião, da economia, das leis, da política, da cultura, da mídia, da informação, da educação, o conhecimento, manipulam a sexualidade das pessoas, utilizam tecnologias para criar e gerar doenças na humanidade, para que a população não possa ter muito tempo de vida, porque é de interesse deles que as pessoas morram, que as pessoas não vivam muito tempo. Porque quanto mais tempo de vida nós tivermos, mais tempo nós vamos ter para despertar, mais sábios nós nos tornaremos. Quanto mais breve for a nossa vida, melhor, porque eles têm um controle maior sobre a humanidade. Então vamos lá, o que existe acima dessas agências de inteligência? Existem sociedades secretas ou grupos ocultistas. São grupos de pessoas que existem no mundo, estão espalhados em todos os países, eles ficam por trás dos bastidores, atuando, mantendo em mãos um conhecimento que eles conseguiram adquirir, que muitos chamam de conhecimento oculto ou esoterismo, né, na linguagem popular. E esse conhecimento dá o poder a eles de justamente controlar a humanidade. E é este conhecimento que eles têm, um conhecimento oculto, que na verdade, o que é esse conhecimento oculto? É aquele conhecimento original que foi passado lá atrás, que na verdade iria ajudar a humanidade, despertar a humanidade para que ela pudesse caminhar com as próprias pernas. E esses grupos de poder tomaram posse desse conhecimento, ocultaram esse conhecimento, que deveria estar nas religiões, hoje não estão, e deixam justamente esse conhecimento como manobra de controle para conduzir a humanidade justamente para o oposto do que aquele conhecimento prega. Então, como eles sabem e como eles têm a chave do conhecimento que deveria libertar e transformar a humanidade, trazer para o ser humano um caminho digno de vida, eles manipulam o conhecimento e usam esse conhecimento como forma de controle mundial. Como? Construindo essas camadas da pirâmide que eu acabei de explicar. E essas sociedades secretas, elas são formadas por pessoas que buscam, dentre a população escrava, aqueles que estão no mais alto nível de inteligência, aqueles que vão servir, inclusive, como funcionários e instrumentos dessas sociedades secretas e que vão trabalhar e atuar nesses patamares superiores, nas agências de inteligência, nos sistemas bancários mundiais, nos governos, e vão servir o quê? De instrumentos de uma ordem ainda superior, de grupos ainda superiores a essas sociedades secretas. Então nós temos a maçonaria, Bilderberg Group, nós temos vários grupos, né? A própria ONU e principalmente, vocês vão até ficar surpresos com isso, mas os 3 grandes blocos de religiosos de poder no mundo também são uma sociedade secreta. Vaticano, Israel e mundo islâmico. Islamismo, judaísmo e cristianismo
formam 3 blocos de poder, 3 sociedades secretas que controlam a humanidade através do sistema religioso que foi criado por eles. O Vaticano, principalmente, é o antro da presença desse grupo oculto de poder. Uma das facções está lá. Pesquisem sobre o que está por trás desses grupos. Por que essas 3 grandes religiões criaram tantas guerras entre elas? Elas queriam o poder. Elas estavam lutando entre elas para ter esse controle mundial. Elas queriam ter a mesma hegemonia. Então, dentro das sociedades secretas estão as grandes religiões do mundo. Eles sabem o que é a verdade, mas eles não permitem que isso venha à tona. Eles não permitem que o verdadeiro conhecimento seja passado. Então, eles controlam a informação, distorcem tudo, escrevem os livros da forma que eles queriam que a humanidade entrasse em contato com aquela informação e controlam o mundo. Essas sociedades secretas, principalmente a maçonaria, ela está presente, inclusive, dentro desses grupos religiosos, né? Então, eles trabalham todos juntos, acoplados uns aos outros. É bem complicado isso. E revoltante também, né? Acima dessas sociedades secretas, existe uma comissão, um grupo de seres humanos, famílias muito ricas, podemos dizer 13 famílias, ou o que muitos aí chamam de Illuminatis, que estão por trás desse sistema global, que eles chamam, né? E essas famílias, ou a Comissão de Poder Mundial, possuem uma ligação e uma relação direta com o topo dessa pirâmide, com o grupo que está no topo. E esses seres humanos possuem uma genética diferenciada, eles não são 100% humanos. Eles possuem uma natureza híbrida, uma miscigenação genética com outras raças humanas, outras tipologias humanas, outros seres que, como eu expliquei lá no início, vieram para a Terra no passado, que são esses nossos vizinhos de outras terras. E acima deste grupo, que são os laranjas, né? São os laranjas, os agentes diretos do grupo maior de poder. São eles que controlam tudo, eles são os senhores do mundo. E eles estão acima de toda essa pirâmide que eu expliquei. E acima deles está justamente quem? Aqueles que lá atrás vieram explorar a Terra. Os Anunnakis, aqueles que vieram com o intuito de possuir o território onde nós estamos, a Terra, e construíram seus impérios e estão aqui até hoje. São seres humanos, físicos como nós, com uma tipologia diferente, mas que construíram esse sistema, construíram essa pirâmide toda, eles estão por trás de todo esse controle mundial, até hoje, e usam essas famílias, esses seres humanos no poder, para ter o controle e trabalharem para eles. Porém, algo muito interessante está acontecendo. Esse sistema não vai durar muito tempo. A humanidade está despertando. O ser humano já está tendo contato com este conhecimento, com essa informação. Existe uma massa crítica de pessoas despertando para essas coisas, que já sabem dessas coisas. Então, esse tipo de informação tem que ser cada vez mais propagado e repassado para todos. A humanidade precisa despertar. Uma revolução da consciência precisa surgir. As pessoas precisam saber onde elas estão, em que mundo elas vivem, que sistema é esse que foi construído, quem está por trás do controle da população, quem controla o mundo, por que isso acontece. As pessoas estão despertando e juntamente com esse despertar está havendo sim, mais uma vez, uma intervenção divina. Eles não disseram que iam voltar? Aqueles que realmente trabalham para o bem, para a evolução, para o propósito divino para a Terra e para a humanidade. Aqueles que no passado eram conhecidos como os anjos, mensageiros de Deus, aqueles que estão realmente servindo ao propósito do Criador, da energia suprema que está por trás de tudo isso. Então é chegado o momento que nós vamos encontrar a saída dessa escravidão. Nós vamos encontrar a possibilidade de construirmos um novo sistema, descentralizando esse poder que eles acham que eles têm. E isso vai acontecer com a ajuda, sim, com uma intervenção superior, sim. Isso já está acontecendo. E é esse grupo de pessoas despertas, conscientes, buscadoras da verdade, unidas, propagando esse conhecimento, levando essa informação ao mundo, para despertar o maior número de pessoas. Esses que estão acima, no topo da pirâmide, né, o olho que tudo vê, já sabem que vão ter que ir embora daqui. Eles não vão poder continuar mais na Terra. Eles vão ter que fazer as malinhas e partir
De outra forma, vai acontecer algo que eles não querem. Eles vão morrer aqui. Eles não querem morrer. E eles precisam voltar para o mundo deles. Inclusive, os seus laranjas, os escravos, esses que trabalham para eles, né? As famílias, os Illuminatis, também estão ficando velhos, né? Não vão durar muito tempo, não. Porque eles caíram na mesma armadilha que eles criaram para a humanidade. Eles já estão escravos do próprio sistema que eles criaram. E eles estão desesperados. É um ato final, uma tentativa final, como já tentaram várias vezes, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi um exemplo clássico dessa tentativa deles, né? E não conseguiram. Até hoje estão tentando sair da Terra através da NASA e das agências espaciais, porque eles tentam sair e não conseguem, porque algo foi colocado aqui. Isso será revelado ao mundo. Todo mundo vai saber a verdade. Todos vão conhecer a verdade. E como o grande mestre disse lá atrás, a verdade vos libertaria. E é isso que vai acontecer e está acontecendo. As pessoas estão descobrindo a verdade. E vocês que estão aí no poder, vocês que acham que têm o controle da humanidade, vocês vão cair. Vocês vão perder o trono. Porque eles, aqueles que realmente vêm do céu, estão chegando mais uma vez. E já estão com o seu grupo aqui na Terra, já estão com os seus convocados aqui na Terra, os seus compromissados para atuar em prol do despertar da humanidade, em prol da verdade, em prol da libertação, em prol de um novo sistema digno, um sistema que vai trazer prosperidade para todos, um sistema que não haverá mais religião para controlar as crenças das pessoas, um sistema que todos poderão acessar dentro delas o potencial divino que elas têm, um sistema que as pessoas vão encontrar a realidade sobre Deus, um sistema que a verdadeira história de Jesus Cristo, de todos os mensageiros da Terra, será apresentada para o mundo. Eles vão voltar e vão colocar a ordem aqui. E se vocês acham que vão continuar escravizando e dominando a humanidade, vocês estão muito enganados. Muito enganados. Realmente é revoltante, né? Você fica, quando você encontra o conhecimento, quando você busca as informações, você vai encontrar. Isso não foi diferente para nós. Nós estamos aí buscando, e de tanto a gente buscar, nós vamos encontrar. Quem confia, quem está em parceria, quem sabe realmente o que nós estamos enfrentando, não vai ter medo de expor a verdade, não vai ter medo de tentar reconstruir esse sistema. E se a humanidade se tornar livre financeiramente, próspera, se a humanidade tiver o verdadeiro conhecimento em mãos, ela não vai precisar mais que ninguém controle ela. Ela vai se autocontrolar. E se existir algum governo, algum sistema governamental, com certeza será formado por pessoas que serão orientadas por inteligências superiores, por pessoas despertas que querem o bem da humanidade, e não seres que vieram aqui para explorar o mundo e estão achando que a humanidade é escrava deles até hoje. Não. A humanidade é livre. O ser humano estará livre dessa escravidão. O ser humano vai caminhar com as próprias pernas e vai conseguir ter a melhor vida que ele pode ter na Terra. Porque aqui é o nosso mundo e é aqui que devemos estar para realizarmos nosso propósito maior, que é atingir a vida eterna. Mas está no fim. Estamos na reta final. Eles vão ter pouco tempo para agir. Primeiro, eles vão ter que assumir aí que a Terra não é um globo, né? Já estão desesperados porque a primeira informação, a primeira verdade que vai desmoronar essa pirâmide é o questionamento sobre o formato da Terra, onde nós estamos. Depois virá a revelação do que é esse sistema, esses astros, esse sistema que está sobre nossas cabeças aí. O que é o céu, o que é o Sol, o que é a Lua, o que são as estrelas, né? Depois, a humanidade saberá, sim, que existem outras terras, outros continentes e outros seres humanos vivendo em outras regiões ainda desconhecidas da humanidade. E estas terras serão conhecidas, a Terra será conhecida como realmente ela é, e neste momento nós vamos compreender melhor quem são esses vizinhos que vieram para cá, quem são esses Anunnakis,
como se deu a origem do Homo sapiens, como eles criaram a raça adâmica. Depois vamos saber o que foram essas intervenções divinas. Quem são esses seres superiores que vieram para a Terra, muitas vezes no passado? E o principal deles, Jesus Cristo. Quem é Ele? O que Ele veio fazer aqui? E o que é Deus? Quem é este Criador? O que é essa energia suprema que criou isso tudo? Por que existe isso tudo? Por que nós estamos aqui? Da onde nós viemos? Para onde vamos? Tudo isso, com certeza, será respondido. E esse é o nosso caminho, esse é o nosso esforço. Propaguem ao máximo essas informações, essa live, sempre respeitando uns aos outros. E vamos caminhar juntos aí, sempre, em busca de conhecimento, em busca da verdade. Para mais conteúdos como esse, siga esta página.